Boa tarde a todas e a todos. Eu queria iniciar saudando esta augusta casa na pessoa do seu presidente, deputado Fernando Monteiro, de sua excelência o relator, deputado Arthur Maia, que tem um grande trabalho, um grande desafio à frente, que é conseguir captar todas as ideias, entender todas as dificuldades, trazer uma resposta muito firme, mas uma resposta serena para esse problema, para este tema que se chama reforma administrativa. Eu gostaria também de saudar o deputado Darcy e também saudar o deputado Major Vitor Hugo, porque foram ambos que, como disse o nosso presidente, viabilizaram a nossa vinda para esse diálogo com esta casa, com esta augusta casa, num momento tão importante. Como disse Renata Gil, a quem eu faço também a nossa saudação, nós recebemos um convite meio em cima da hora. Mas é um prazer vir até aqui, estar aqui, de olhos abertos, de frente para o povo, de frente para esta Casa do Povo, para falar em nome do Ministério Público Brasileiro. A CONAMP é necessário que se faça essa ponderação. É uma entidade que congrega 16 mil membros do Ministério Público Brasileiro. Nós somos a maior entidade de classe do Ministério Público da América Latina. Então, por este volume, por este tamanho, nós nos sentimos realmente lisonjeados, deputado Fernando, em poder vir aqui conversar, dialogar, trazer as ponderações ao deputado Arthur e todos os deputados que aqui integram, onde eu vi uma manifestação muito lúcida há pouco do deputado, que traz também as preocupações com a educação, com outros setores que são vitais para essa realidade. Na guisa de saudar, eu não posso deixar de registrar a presença de Eduardo André, juiz federal, presidente da JUF, a quem também deseja vir aqui dialogar com esta casa sobre as expectativas dos juízes federais. O nosso Conselho Nacional de Procuradores Gerais, hoje aqui representado pelo doutor Marfan e pelo nosso Procurador-Geral do Estado de Pernambuco, doutor Paulo, a quem eu tenho muita honra em fazer a saudação e o registro. Mas, independente das palavras jurídicas, independente do conceito jurídico que nós vamos trazer, eu gostaria, deputado Arthur e senhores membros desta comissão, de fazer uma lembrança que eu acho que é fundamental para este momento. A Constituição, ela demonstra o seu verdadeiro valor em momentos de crise. Então, se a cada crise, se a cada ventania, se a cada proximidade de nuvens que venham trazer o pensamento de uma tempestade, nós mudamos a Constituição, essa Constituição se torna frágil, este país se torna frágil, e a ideia de uma Constituição firme e sólida deixa de ser verdadeira ao ponto de que a cada vento se muda. E a Constituição não pode ser isso. Os países mais desenvolvidos do mundo, todos os ensinamentos dos constitucionalistas trazem a segurança de que a Constituição realmente tem seu valor testado no momento de crise. E hoje nós vivemos um momento de crise nunca antes vivenciado, nunca antes visto. Estamos diante de uma pandemia que nos permite essas dificuldades até do debate, do calor humano, do corpo a corpo, do convencimento, da argumentação, que traz até a pouca possibilidade de apresentação de emendas, como fez o registro do nobre deputado há pouco. Mas o mais importante, que no início dessa fala é que eu quero passar, é que a vontade do constituinte originário não pode ser mudada a qualquer tempestade que se avizinha. Ao contrário, ali está realmente o nosso norte para atravessar essa tormenta e chegar ao porto seguro. Partindo disto, eu posso dizer claramente para os senhores que essa necessidade de estabilidade constitucional, neste caso concreto, ela se finca na teoria da separação de poderes, que não é nenhuma novidade do Constituinte de 88, é, sim, um ensinamento e um dogma, um presságio antiquíssimo, desde Montesquieu, e com a nossa inclusão, através da emenda, uma proposta de inclusão da magistratura e principalmente do Ministério Público, através de emenda nesse texto, é um desrespeito a esse princípio. É um desrespeito a toda a teoria constitucional e a teoria da separação dos poderes.
Não é desta forma que se exercita o check and balance, não é desta forma que se exercita, vamos dizer, o controle entre os poderes. A independência, neste caso, do Judiciário e a autonomia do Ministério Público estão em risco, sim, com esta emenda. Então, de início, para realmente deixar bem registrado, a CONAMP é contra a inclusão dos magistrados e dos membros do Ministério Público e é contra a reforma administrativa aos moldes como ela está pensada neste momento. E nós podemos afirmar isso com toda segurança, porque não é simplesmente uma construção teórica. No caso especificamente do Ministério Público, o artigo 127, parágrafo 2º, traz a exigência da iniciativa de lei do representante máximo daquele poder, do chefe daquele poder. Quando falamos de Ministério Público, do Procurador-Geral da República. Quando falamos do Judiciário, do presidente do Supremo Tribunal Federal. Ao desrespeitar, vamos dizer, este mandamento, nós estaríamos permitindo que o Judiciário viesse interferir no Legislativo, que o Executivo interferisse no Judiciário, que o Ministério Público pudesse, enfim, intervir nas questões internas desta Casa. Nós estaríamos traçando um emaranhado de dificuldades que não tem retorno. Então, essa importância dessa estabilidade e da responsabilidade clara em manter a autonomia dos poderes e a separação dos poderes, nesta PEC está ameaçada. Assim como foi ameaçada, e alguns até dizem que já houve o avanço na reforma da Previdência. Nós precisamos ter claro que a PEC 32, ela não traz simplesmente um receio de desrespeito ao sistema jurídico, à ordem jurídica estabelecida. Ela traz um receio de um avanço de precedentes que podem tornar todos os poderes da República frágeis. Ao momento que eu aceito essa interferência, ao momento que eu aceito de respeito a uma cláusula pétrea, ao constituinte originário, eu aceito qualquer avanço sobre princípios basilares da nossa República e do nosso Estado Democrático de Direito. Então, por uma questão fundante, uma questão segura, sólida, técnica, não é simplesmente dizer que somos contra, meu caro relator, deputado Arthur Maia, é mostrar que há um obstáculo intransponível que foi colocado pelo legislador constituinte e que nós podemos dizer que é a expressão máxima de uma casa legislativa. E se assim não houver essa obediência, esse respeito, essa cautela, nós estaremos trazendo dificuldades muito grandes a todo esse regime. E assim é também o próprio legislador constitucional traz a nós, membros do Ministério Público, também como a magistratura, um sistema, um regime jurídico próprio, diferenciado. Se ele assim não quisesse que nós tivéssemos essa condição diferenciada, eles teriam nos colocado no regime jurídico único. E por isso que nos chamam, como chamam os deputados, como chamam os magistrados, membros de todos os poderes, de agentes políticos. Mas há uma característica, nobres deputados, especial em relação à magistratura e ao Ministério Público. Nós somos agentes políticos com limitações. Nós não podemos comerciar, nós não podemos ter outras funções a não ser a do magistério. Nós não podemos ter outras possibilidades que os outros agentes políticos podem ter. Então, isto é uma forma de compensação, mas, principalmente, uma garantia da sociedade de que os membros do Ministério Público e da magistratura terão dedicação exclusiva às suas funções constitucionais, mas terão também o principal. Eles estarão diante, ou melhor dizendo, eles estarão afastados de contaminações para poder julgar e atuar de maneira imparcial. Isso é uma garantia de cidadania, uma garantia do cidadão brasileiro. E a partir desta realidade, nós podemos sair deste plano do Ministério Público e avançar em relação às carreiras de Estado. As carreiras de Estado não podem sair fragilizadas neste tema. As carreiras de Estado não devem ser fragilizadas por este trabalho na PEC 32, em razão de que a estabilidade, a independência
são fundamentais para essas carreiras, para o correto exercício e bem servir a sociedade brasileira. Nós temos de deixar muito claro que o posicionamento que nós trazemos contrário à reforma é de que ele não pode ter somente o viés econômico, ele tem de ter o viés de eficiência. E não conseguimos ainda identificar, da maneira muito clara, como as forças de segurança pública, os militares, por exemplo, sairão fortalecidos desse texto. Como os agentes da Polícia Federal sairão fortalecidos desse texto. Como aqueles que exercem as atividades meio de nossas funções, que têm várias obrigações de manter sigilo, de manter várias dificuldades, de enfrentar várias dificuldades, sairão ilesos desse texto. E para não também cansar a todos, porque nós já tivemos várias informações aqui sobre o texto constitucional, é importante nós trazermos que o nosso regime diferenciado não nos permite estar nesta emenda e neste relatório, mas que nós temos uma preocupação muito maior, que é a preocupação do serviço público como um todo, da qualidade do que está sendo prestado. E eu acho que o momento da pandemia, que só nos trouxe lágrimas, tem um lado de nos comprovar a importância do serviço público brasileiro. Nós não podemos, a cada crise, a cada dificuldade que o país tiver, nos colocarem como o grande responsável, nos colocarem como aqueles que serão a salvação da pátria no momento que estão sendo prejudicados em suas prerrogativas, em suas atribuições. Eu me lembro muito bem no debate da reforma da Previdência, que se dizia que ela seria a solução para o país e nós demonstrávamos que o funcionário público não poderia pagar a conta que não era dele. E hoje está aí comprovado que não é a solução para o país. Nós estamos numa agenda necessária de mudanças, esse ponto todos estamos de acordo, mas nos parece que o ponto de partida não pode ser simplesmente econômico, mas sim de garantia da sociedade e de eficiência do serviço público. Só para contribuir com os dados trazidos anteriormente pela AMB, hoje, deputado, nós temos no Brasil, no nosso Supremo Tribunal Federal, dados de 2015, 6.519 casos ano. Na Suprema Corte Americana, 79 casos por ano. Ou seja, nosso sistema de justiça é 748% mais demandado do que nos países do primeiro mundo, e tendo a Corte Americana como referência. E aí vamos aos dados. Somos realmente o responsável por toda essa crise econômica? Somos nós, funcionários públicos, os grandes vilões do momento? O Brasil tem 5,6% de funcionários públicos em relação à sua população. A média na América Latina é 4,4%. Já na OCDE, nós temos a média de 9,5%. Ou seja, o Brasil é 41,1% menor. Que grande nação nós queremos ser? Que país desenvolvido é esse que nós queremos ser, aonde nós nadamos na contramão do desenvolvimento, mas sob o aspecto do desenvolvimento sustentável, no aspecto do desenvolvimento equilibrado, não simplesmente do ponto de vista do viés econômico. E para encerrar, deputado, eu gostaria do deputado Fernando Monteiro realmente agradecer a oportunidade de estar aqui. O tempo nos provoca várias outras indagações, várias outras reflexões, mas dizer que nós temos a confiança de que realmente a vontade do constituinte originário será respeitada por essa augusta casa e que deste trabalho sairá a melhor síntese não para o funcionalismo público, não simplesmente para os outros interesses que compõem essa realidade, mas realmente uma síntese de construção, de eficiência e de melhoria para o nosso país. Muito obrigado, deputado Maia, muito sucesso no trabalho que o senhor lhe aguarda. Muito obrigado.